convidar você que nós possamos nesse momento estar fazendo a oração do Pai Nosso em forma de canção. A vontade de Deus é que o reino dele seja estabelecido na terra, assim como é no céu. A vontade de Deus é que a vontade dele seja feita na terra como no céu. É que o reino dele venha e invada a terra, invada a política, invada o sistema legislativo, executivo, judiciário. A vontade de Deus é que o reino dele, a presença do Espírito Santo, a atmosfera de glória de Deus possa entrar em todas as igrejas, na esplanada dos ministérios, na república, nos governos, nas prefeituras, em todos os lugares. A vontade de Deus é que a glória dele, a atmosfera dele, a presença dele possa possuir, possa invadir todos os lugares. Amém? Para isso nós precisamos cantar e declarar: Senhor, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Deixa o céu vir na terra como no céu. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Deixa o céu vir na terra como no céu. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino,
para sempre. Amém. Aleluia! Deixa o céu vir, Senhor. Deixa o céu vir, Senhor. Nós suplicamos como igreja, Senhor. Deixa o céu vir, 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 Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória. Não a nossa vontade, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que venha o teu reino, Pai, de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo, de equidade, de amor, de perdão, de misericórdia, de justiça, Senhor. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Reina sobre nós, Yeshua. Reina sobre nós, Espírito Santo. Reina sobre nós. Aleluia. Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus aí na sua casa. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Ele está no nosso meio. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Sejam bem-vindos, amém, amados? Os irmãos aí do Ministério Vindas Águas, irmã Cida, irmã Tarcísio, irmã Vanessa, pastor Oscar, pastora Vera, pastora Patrícia, irmão Darlan, todos vocês que nos acompanham aí, sejam muito bem-vindos. Aqueles que vão entrar em contato com essa live, com essa gravação desse culto online, sejam muito bem-vindos. Nós esperamos que você possa ser tremendamente edificado através desses louvores e através de uma palavra que eu vou estar repartindo daqui a pouquinho. Mas antes ainda, quero convidar você aí que me acompanha, principalmente o pessoal do Ministério Vindas Águas, para que nós possamos estar levantando um clamor pela nossa irmã, a minha amiga de infância, a irmã Kênia, né, que está hospitalizada pelo Covid, aí no hospital aí em Nova Trento.
Então nós vamos estar orando nesse momento pela vida dela, para que Deus opere o milagre, para que Deus opere a cura e que ela possa se recuperar dessa enfermidade. Se alguém mais tiver algum pedido de oração, vai escrevendo aí na telinha do celular, vai escrevendo na telinha do computador algum pedido de oração, que nós já vamos aproveitar aqui nesse momento e nós vamos estar levantando um clamor a Deus por todos esses pedidos. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te engrandecer, te adorar, te exaltar pela tua doce presença e te pedir nesse momento, Pai, pela irmã Kênia, Senhor, que está hospitalizada, irmã Kênia Sotopietra, que está hospitalizada no hospital em Nova Trento, Pai. Ela que foi acometida por esse mal, Senhor. Em nome de Jesus, a tua palavra diz: muito pode a oração do justo em seus efeitos, ó Pai. Teu Espírito me lembra agora daquele centurião de Cafarnaum, que ele disse a Jesus Cristo: olha, você não precisa ir até a minha casa para curar o meu servo. O Senhor pode dar uma palavra à distância e eu creio na tua autoridade, assim como eu tenho autoridade sobre os meus servos, eu creio que o Senhor tem autoridade. E se o Senhor emitir um decreto, se o Senhor lançar uma palavra nesse exato momento, eu sei que meu servo será curado. Então, olhando para esse exemplo, Pai, desse homem de fé, nós queremos lançar um decreto no mundo espiritual e nós queremos ordenar agora a toda enfermidade, a todo vírus, a toda bactéria que causa enfermidade no corpo da irmã Kênia, que morram agora os vírus, as bactérias causadores de enfermidade, morram agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós damos uma ordem a todo espírito de enfermidade, a toda enfermidade no corpo dela, que cesse agora, que desapareça, que saia do corpo dela, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós decretamos a cura dela e tomamos posse pela fé, na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque sabemos, cremos na tua palavra, que diz, ó Pai, que verdadeiramente o Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Diz a tua palavra ainda que tudo é possível ao que crê. Nós cremos na tua palavra, por isso nós tomamos posse desse milagre e declaramos a tua filha, Senhor, curada para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amados, como eu disse mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Deus colocou uma palavra no meu coração para estar repartindo com você na noite de hoje. E você que tem a sua Bíblia aí, seu aplicativo Bíblia no celular, aí na sua casa, eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3. Abra aí na sua casa. Eu quero ler com você o capítulo 3 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero ler esse capítulo inteirinho, amém? Diz assim a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Diz assim a palavra de Deus. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos, ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais, e não andais segundo os homens? Pois dizendo, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada,
Pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu quero orar mais uma vez para que Deus fale conosco. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela tua palavra. Mais uma vez nós nos submetemos a ti, Espírito Santo de Deus, e declaramos que tu tens liberdade para ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, amém? Seja bem-vindo aí, dona Salute, dona Nilma Salute Piffer. Amados, quando eu comecei a ministrar o louvor, Deus colocou no meu coração essa palavra para compartilhar. E eu quero repartir com você aqui alguns pontos que Deus me chamou a atenção enquanto eu fazia a leitura. O primeiro ponto que Deus me chamou a atenção dessa carta que foi escrita por Paulo à igreja de Corinto, na Grécia. O primeiro ponto que me chamou a atenção é que Paulo ele vai dizer aqui que havia no coração dele um desejo de repartir com a igreja um alimento mais sólido, um alimento espiritual mais consistente. No entanto, ele não podia o fazê-lo, pois a igreja de Corinto ainda não estava preparada para receber esse vinho novo, esse alimento sólido. E ele vai dizer aqui qual era o motivo que estava impedindo o apóstolo Paulo de trazer um alimento mais substancial à sua igreja. Ele vai dizer: havendo inveja e contendas, não sois carnais. Primeiro ponto, ele chama a atenção que havia inveja na igreja de Corinto, havia contendas, haviam discussões entre os próprios irmãos. E Paulo chama isso de carnalidade. Quando nós ainda temos atritos, conflitos, contendas com os nossos irmãos, a palavra de Deus está dizendo que nós somos carnais, estamos agindo como carnais. Quando eu tenho inveja do meu irmão, criado à imagem e semelhança de Deus, assim como Caim teve inveja de Abel, assim como o irmão mais velho do filho pródigo teve inveja do seu irmão, porque o pai resolveu matar um bezerro cevado, colocar um anel no dedo do filho e fazer uma festa. Assim, muitas vezes, na casa de Deus, na igreja de Deus, nós vemos exemplos semelhantes. Irmãos com inveja de outros irmãos. Inveja por conta daquilo que o outro irmão tem, daquilo que ele adquiriu, daquilo que ele conquistou, daquilo que ele herdou em Deus.
né? E a inveja, irmãos, a inveja, ela é um pecado maldito. A inveja, ela demonstra que há carnalidade em nós. A inveja demonstra que há ingratidão no nosso coração. Nós não estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que somos, com aquilo que temos em Deus. E isso entristece por demais o Espírito Santo de Deus. E a igreja de Corinto, ela estava vivendo esse momento. Havia carnalidade, havia contendas, havia disseminações, havia inveja entre eles. E a palavra de Deus vai dizer ainda que haviam preferências. Alguns dentre eles preferiam Paulo. Então, quando Paulo pregava, quando Paulo aparecia, quando Paulo estava com eles, muitos deles preferiam Paulo, gostavam de andar com Paulo, queriam ouvir a Paulo, acreditavam no evangelho de Paulo, ao passo que outros já preferiam Apolo. Eles já não tinham tanto apreço e apego por Paulo, mas já tinham um apego maior a Apolo, gostavam mais de Apolo, tinham mais desejo de estar com Apolo, de se relacionar com Apolo. E ainda existiam outros que gostavam de se relacionar com Cefas, com Pedro. Alguns que defendiam a Pedro, que gostavam mais da pregação de Pedro, do evangelho de Pedro, de se relacionar com Pedro. E aí Paulo vai dizer: pois dizendo, eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não são apenas ministros pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Amados, nós estamos por inaugurar um período de avivamento nunca visto na história da humanidade, para aqueles que creem na nação brasileira, no planeta Terra, porque Deus não faz monopólio de avivamento, Deus não faz monopólio de avivamento numa determinada cidade, ou estado, ou nação. Deus não faz isso, Deus não faz acepção de pessoas. O avivamento que Deus está para derramar é sobre toda a nação, é sobre todo o planeta. Nós estamos vivendo os últimos dias na Terra. O Espírito Santo vai soprar sobre toda a Terra. E há um risco muito grande, há um perigo muito grande nesse período de avivamento. Deus vai começar a usar os seus profetas, os seus arautos, os seus servos, os seus apóstolos, ministros de Deus, homens e mulheres de Deus, de maneira poderosa. E há um risco muito grande que nós corremos, é de começar a colocar os olhos no homem, começar a depositar a nossa confiança no homem, começar a esperar do homem, quando na verdade, amados, o homem é apenas um vaso de barro. Se o Senhor não derramar a sua glória, a sua Shekinah, a sua doxa, a sua presença sobre nós, nós não passamos de vasos de barro. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Então, se existe alguma coisa de bom em nós, é a glória de Deus, é a presença do Espírito, é a doxa de Deus, é a Shekinah de Deus. E isso não tem nada a ver com o homem, isso não tem nada a ver com Paulo, isso não tem nada a ver com Apolo, isso não tem nada a ver com Pedro, isso tem a ver com Jesus, isso tem a ver com aquilo que Jesus conquistou lá na cruz. Por isso, não a nós, mas somente ao Senhor seja dada a glória. Então, amados, não permita que os teus olhos depositem a tua confiança nos homens. Não crie expectativas no homem. Coloque os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu posso falhar. Você pode falhar, mas existe um que nunca falha. O nome dele é Yeshua HaMashiach. Ele venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! Glórias a Jesus. É nele que você tem que colocar a tua esperança, a tua confiança. Nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro, não. Um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Muitos acreditam que por causa da força do seu braço, do seu conhecimento, da sua sabedoria, adquiriram e conquistaram o que possuem hoje, quando na verdade o tempo todo foi Deus. Nunca foi sobre nós, sempre foi por Ele, porque está escrito em Romanos 11, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É Ele quem opera o querer e o efetuar
Portanto, glória, pois, a ele, o único digno de glória. Se não for por ele, ninguém conquista nada, ninguém alcança nada, ninguém realiza nada. Por isso, ele é o único digno de receber a glória. Quem está comigo aí, dá um sinalzinho aí, dá um ok. Quem está comigo, quem está entendendo? Aleluia! Nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas é Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Diga para o seu irmão aí, sabe o que você é? Sabe o que eu sou? Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos parte da lavoura de Deus. Então, o maior título que eu e você podemos receber da parte de Deus, sabe qual é? É o título de servo, é o título de cooperador da lavoura de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que o Senhor o exaltou e deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus, se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que ele, somente ele, é o Senhor. Amém? É tempo de tirarmos os olhos dos homens e colocarmos os olhos somente em Jesus. Amados, daqui para frente, você vai ver muitos homens e mulheres de Deus sendo usados em sinais, prodígios, maravilhas, mas não coloque os teus olhos no homem. Quando você vê morto ressuscitar, quando você vê paralítico andar, quando você vê coxo saltar, e eu profetizo que você vai ver tudo isso com os teus olhos. Não pense que é o homem, não pense que é o evangelista, não pense que é o apóstolo, não pense que é o pastor, não pense que é o profeta, não pense que é o mestre, não pense que é o homem e a mulher de Deus, porque é o Senhor, o tempo todo é o Senhor, é o Espírito de Deus, é Ele que habita em nós, é Ele que faz e acontece, portanto toda a glória é somente a Ele. Amém? Quem está comigo aí, dá um ok aí, amém, irmão? Tira os olhos de Paulo, tira os olhos de Apolo, tira os olhos de Cefas, põe os olhos em Jesus. Somente Ele é digno de glória, somente Ele. Paulo está dizendo aqui sobre a responsabilidade que nós temos de pregar o Evangelho. Segundo a graça que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento. E o fundamento é Jesus. Não existe outro fundamento. O fundamento não é nenhum apóstolo famoso, nenhum pastor famoso, muito menos o líder da igreja romana. O único que é o fundamento é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Ele é o único fundamento. Amém? O fundamento não é ninguém, nenhum artista famoso, nenhum cantor gospel famoso, nenhum cantor cristão famoso, nenhum pastor ou líder cristão famoso. O fundamento é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o fundamento da igreja. Amém? Ninguém pode colocar outro fundamento. Ninguém pode colocar outro fundamento. Paulo, como sábio construtor, colocou o fundamento. E ele disse, mas cada um veja como edifica sobre ele. Porque ninguém pode colocar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Nos anos passados, irmãos, eu vejo que muitos na igreja brasileira, muitos permitiram que líderes cristãos ocupassem em determinados momentos o lugar que compete somente a Jesus Cristo, o único fundamento. Muitas vezes, muitos líderes têm tomado o lugar de Deus. E isso não pertence a nós. Só existe um único fundamento, que é Jesus Cristo. Amém ou não amém? Se alguém sobre este fundamento, Jesus Cristo, levantar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amados, preste atenção, qualquer um que tentar edificar a obra do reino de Deus,
fora do fundamento correto, fora dos princípios da palavra de Deus, eu quero dizer para você que a tribulação vai chegar, o fogo vai chegar e o fogo vai revelar quem é quem. Portanto, nós estamos para começar o mês de março e há um decreto de Deus para o mês de março. E neste decreto declara que nós precisamos permanecer firmados na rocha que é Jesus Cristo. O fogo vai vir, o fogo consumidor virá. E o fogo consumidor vai revelar quem de fato está firmado na rocha, está firmado nos princípios, está pregando a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, e quem está brincando de ser cristão. Amados, com Deus ninguém brinca, porque Ele se assentará no seu trono como fundidor, como sabão do lavandeiro. Ele enviará o seu anjo adiante de nós e purificará os fios de Levi, como se purifica a prata. O nosso Deus é fogo consumidor, com Ele ninguém brinca, com Ele ninguém consegue tirar farinha. Portanto, tome cuidado como nós estamos edificando essa obra. É firmada em princípios ou firmada em madeira, feno e palha? Seja a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse vai receber recompensa. Mas se a obra se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amados, muitas pessoas têm sucumbido diante do fogo, diante da tribulação. Aqueles que sucumbem diante do fogo consumidor, por causa da bondade e misericórdia de Deus, alcançam salvação. Todavia, a obra é queimada, porque aquilo que não é firmado na rocha, aquilo que não é fundamentado na palavra, nos princípios do reino, nos estatutos e mandamentos do reino de Deus, não sobrevivem à tempestade, não sobrevivem aos vendavais da vida, não sobrevivem ao fogo consumidor, que é o nosso Deus, o Jeová Tsabaote, o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Amado, nós somos o templo do Espírito Santo e edificamos sobre pessoas. Portanto, precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Precisamos ser mordomos do nosso corpo e mordomos da igreja de Jesus, pois o Senhor tem confiado a nós, pregadores do Evangelho, uma grandiosíssima responsabilidade de edificar de forma correta. Se alguém destruir o santuário de Deus, se alguém edificar da forma errada, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Deus é santo, amados. Deus é santo, santo, santo. E Ele espera que nós possamos ser santos, que nós possamos levar a sua palavra a sério, o seu evangelho a sério, o seu reino a sério, que possamos ser mordomos do nosso corpo e mordomos de todos os dons e talentos que o Senhor nos confiou, mordomos da igreja de Jesus, como servos e embaixadores de Jesus Cristo. Ele continua dizendo: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Presta atenção, amados. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, onde doutrinas humanas, culturas humanas têm entrado dentro da igreja do Deus vivo, roubando a essência, roubando a simplicidade do Evangelho. Roubando a simplicidade do Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer
Em 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, Paulo vai dizer assim: Oxalá me suportasseis um pouco na minha insensatez, sim, suportai-me ainda. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amados, o evangelho que pregamos é um evangelho simples. Jesus Cristo era simples, os seus discípulos eram simples. Nós não precisamos de sabedoria humana. A sabedoria humana é loucura para Deus. Amados, estamos vivendo um tempo onde muitos homens e mulheres de Deus têm buscado o conhecimento na psicologia, na psiquiatria, na neurociência, em tantos conhecimentos humanos, tentando usurpar a simplicidade de Cristo. A palavra de Deus diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o meu conhecimento, diz o Senhor, eu te rejeitarei como sacerdote sobre o meu povo. De que conhecimento é esse que o Senhor está falando para Oséias? É o conhecimento de Deus, amados. A palavra de Deus diz em Jeremias: se alguém quiser se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda em Oséias ele vai dizer: eu fiz a ferida e eu a ligarei. Depois de 3 dias eu ressuscitarei e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em todo o tempo, amados, a palavra de Deus nos orienta a conhecer o Senhor. No Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus Cristo vai dizer: nos últimos dias muitos me dirão, nós expulsamos demônios em teu nome, nós falamos línguas em teu nome, nós curamos enfermos em teu nome. E o Senhor vos dirá abertamente: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Amados, o que Deus está falando? Não importa eu pregar em nome dele, não importa eu falar em línguas em nome dele, não importa eu expulsar demônios em nome dele, não importa eu curar enfermos em nome dele. Se eu não tiver uma vida como Enoque, de intimidade, de comunhão, de relacionamento, assim como Abraão que andava com Deus, eu preciso andar com Deus, eu preciso desejar a Deus mais do que tudo. Eu quero dizer para você que nenhum conhecimento supera a palavra de Deus. O conhecimento maior que Deus espera de nós é o conhecimento do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Deus nos chama para ter mais fome, mais sede de Deus. Deus nos chama para ter sede e fome da sua palavra. Sede e fome da sua palavra. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode vos satisfazer, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 55, versículo 2. Vós todos que tendes sede, vinde às águas, vinde, comprai e comei sem dinheiro e sem preço. Sem dinheiro e sem preço, diz o Senhor. Vinde às águas. Isaías 55, 1. Vós todos que tendes sede, vinde às águas. Sem dinheiro e sem preço, irmãos. Aquilo que Deus tem para nós está acessível, é de graça. Vinde, tomai de graça da fonte da água da vida, que é Cristo. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus nos chama, amados, para buscar mais dele, ter mais sede dele, paixão por ele, fome por mais dele. Tudo que nós precisamos é dele. Nós podemos estudar e conhecer tudo que há no mundo, mas nenhum conhecimento vai sobrepujar o conhecimento de Deus. Nenhum conhecimento é superior ao conhecimento de Deus. E é este conhecimento que Deus nos chama, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria estultícia.
Aleluia. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Amados, eu quero deixar essa palavra com muito temor e tremor, que nós possamos nos voltar para Deus. A palavra de ordem é: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus deseja que nós tenhamos mais sede, mais fome da sua presença, da sua palavra, intimidade com Ele, estar com Ele, assim como Maria, que na casa de Lázaro em Betânia estava aos pés de Jesus, para ouvir a sua palavra, para ter relacionamento com Ele, para ter comunhão com Ele, para aprender com Ele, para se comunicar com Ele e para conhecer a Ele, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Se você puder, aplauda o Senhor Jesus aí na sua casa. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Beijo no coração de vocês. Uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de vitória. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Beijo no coração de vocês.